Então vamos lá, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos estar assim orando, falando com Deus, pedindo pela nossa aula de hoje, para que o Senhor possa estar abrindo nossa mente, dando-nos entendimento para uma melhor compreensão da sua palavra. Vou pedir ao Felipe para abrir o seu áudio aí e orar pela nossa aula, por favor. A paz do Senhor, irmãos. A paz. A paz. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite. Senhor, por nosso levantar, Pai amado. Senhor, por nossos afazeres, nosso trabalho, Senhor. E por esta aula, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por todos estarem presentes, Senhor. Senhor, com aqueles também que, por algum motivo, não pôde estar presente na aula. Abençoa, Senhor, a condução desta aula pela professora Flávia, Senhor. Cuide da família, Senhor, da professora. Cuide da família de cada integrante, Senhor, da turma. Nos abençoe, Senhor. Que possamos colocar em prática, Pai amado, tudo aquilo que iremos, porventura, aprender na noite de hoje, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu só... Então vamos lá. Hoje nós vamos precisar fazer muito uso da nossa apostila. Eu não sei quantos que já conseguiram imprimir ou conseguem acessar aí ou em outro dispositivo, né? Eu sei que vocês estão presos à aula, mas seria bom que vocês conseguissem ou imprimir ou ter um segundo dispositivo para vocês acompanharem a apostila. Porque essa apostila é muito rica, ela é bem completa, ela tem muitas informações e é interessante que você acompanhe a aula fazendo uso da apostila, até porque não tem como a gente botar todo o conteúdo no slide, senão o slide vai ficar muito extenso. E aí eu só pontuei os assuntos e vou usar muito a apostila. Hoje nós vamos estar na página 31 da apostila e vamos assim dar início aí ao nascimento e infância de Jesus, tá bom? Para isso, a gente precisa pontuar ou trazer a lembrança o que eu falei com vocês, acho que lá na primeira aula, quando a gente deu a introdução aos aspectos, né, as transformações em diversos aspectos para a vinda do Senhor Jesus, tanto no aspecto geográfico, quanto no aspecto político, religioso, demográfico. Todos esses aspectos, eles fizeram parte, eles foram fundamentais, essas mudanças que aconteceram foram fundamentais para a vinda do Senhor Jesus ao mundo. E aí, quando Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. E aí, dentro dessa plenitude dos tempos, que é o tempo oportuno, o tempo propósito, o propósito de Deus para que Jesus visse ao mundo, alguns elementos são importantes para que a gente atente. Eu já falei sobre isso, só vou lembrar, tá bom? A questão de um governo central consolidado, que atingisse a maior área possível do mundo civilizado então. Então, aí a gente tem aí a concentração do Império Romano. Embora outras épocas na história tiveram impérios que reinaram, o Império Romano ele trouxe algumas contribuições que marcaram esse tempo na história. A outra questão, outro elemento é com relação a um idioma único, mais ou menos conhecido, e nesse caso é o idioma grego. Tal foi a política lá de implantação de Alexandre o Grande, foi de maneira eficaz que ele conseguiu difundir o idioma grego das províncias, né, nos povos que eram comandados ou liderados pelo Império Romano. Desculpa, gente. A paz, né, que chama-se Pax Romana, que era uma política implantada pelo Império Romano, embora essa paz não fosse a paz ideal, porque ela era a paz imposta pela força, pelas legiões romanas, então, mas ela era um acordo que eximia os povos, né, ou eximia não seria a melhor palavra, né, mas impedia os povos de guerrear entre si. Então, no tempo que Jesus veio ao mundo, não existia grandes conflitos. Além disso, algum conhecimento de Deus que tinha sobre a terra
graças à diáspora, que a gente viu lá atrás, que fora a dispersão dos judeus pela terra. Então já havia um certo conhecimento de Deus difundido pela cultura judaica. Além disso, o momento em que Jesus veio ao mundo é o momento em que o messianismo estava em alta. O messianismo era uma expectativa para a chegada do Messias que fora prometido pelos profetas. Então, quando eles passam os 400 anos do período interbíblico estudando as Escrituras, nasceu no coração deles o desejo e a expectativa para a chegada desse Messias prometido. Então, esse messianismo estava aflorado no coração deles. Então, resumindo o que a gente acabou de falar, o mundo estava preparado politicamente, culturalmente, socialmente, moral e espiritualmente para a vinda de Jesus. Bastava olhar para os profetas, pois eles repetidamente se referiam à sua vida. Então, Deus preparou o cenário para a vinda de Jesus, em todos os aspectos, tá? Assim como ele está preparando o cenário para a volta de Jesus, naquele momento, então, para a primeira vinda de Jesus, Deus havia preparado todo o cenário mundial para a sua chegada. E aí a gente vai passar a tratar aí dos acontecimentos que foram importantes dentro dessa perspectiva do nascimento e da infância de Jesus. Apenas 2 evangelistas tratam e narram o nascimento e parte da infância de Jesus. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Dentre os dois, Lucas é o que conta a história mais detalhada. Alguns acreditam que Lucas ele tenha tido o privilégio de ter o contato com Maria, mãe de Jesus, e, portanto, tenha tido aí trazido o relato mais completo e detalhado sobre o nascimento e a infância de Jesus, porque ele bebeu da fonte, né? Ele se alimentou ali da fonte, então ele teve os relatos traduzidos ou transmitidos pela Maria, mãe de Jesus. Tem aí na sua apostila, na página 31, um quadro cronológico dos acontecimentos ou dos eventos que antecedem e dos eventos que procedem aí do nascimento de Jesus. Então, o que seria aí o cronológico dizer, né? No tempo, e tem aí as referências bíblicas. Primeiro, o anúncio e o nascimento de João Batista, que fora anunciado ao sacerdote Zacarias, a anunciação pelo anjo a Maria, a visita de Maria a Isabel, o cântico de Isabel e de Maria, o regresso de Maria a Nazaré, a anunciação através de sonho a José do nascimento do Messias, o nascimento e a juventude de João Batista, e aí na sequência, o nascimento de Jesus, a anunciação aos pastores, quando os anjos aparecem aos pastores para anunciar que Jesus havia nascido, a circuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus no templo, na sequência, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a morte dos meninos em Belém, o regresso a Nazaré e os anos passados em Nazaré. Então, seria aí uma forma cronológica. Então, só para começo de conversa, todo mundo que faz o presépio no final do ano e coloca lá os reis magos lá na manjedoura, né? Tudo indica que os reis magos, eles visitaram o Senhor Jesus, ele já tinha por volta dos 2 anos de idade. Então, aproximadamente, tá? Então, ele não aparece na manjedoura, mas os magos vão visitar Jesus em Nazaré, a cidade na qual vivia seus pais. E aí, nessa sequência, a gente vai ter logo aí na apostila os primeiros anos de João Batista, que é conhecido como precursor do Messias, né? Então, João Batista, ele foi aí anunciado, profetizado pelo profeta Isaías, que diz que uma voz do que clama no deserto prepararia o caminho do Senhor. Malaquias encerra toda a narrativa do Antigo Testamento, falando lá que ele enviaria o seu mensageiro. E aí, dentro desse costume, havia um costume no Oriente Médio Antigo que o rei, ao visitar uma província, ele mandava antes um representante real para preparar o caminho. Isso, para vocês entenderem, não é coisa do passado.
Eu me lembro que há pouco tempo o prefeito da nossa cidade veio aqui na minha região visitar aqui os condomínios e eu me lembro que tinha uma grande cratera na avenida, e aí eu brinquei e falei assim, lá, a noiva vai passar, eles foram lá e pavimentaram toda a avenida para o prefeito passar, e houve uma grande comoção, um anúncio, um prenúncio, uma preparação para a chegada dessa autoridade. Então, se isso acontece ainda nos dias atuais, você imagina no tempo de Jesus. E é nesse contexto que a gente vai conhecer aí a pessoa do sacerdote Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias, ele era um sacerdote, um homem piedoso, bastante idoso da época em que Jesus veio ao mundo, casado com uma mulher levita, da tribo de Levi, chamada Isabel, que também já era idoso, e a Bíblia conta que ela era estéril. E aí é muito interessante perceber que a Bíblia vai dizer que Zacarias estava no seu turno de serviço. O que isso significa, Flávia? No tempo de Jesus, havia mais sacerdotes do que ofícios no templo para realizar. Então, só para você ter uma ideia, existiam 24 seções, divisões de sacerdotes, e cada uma delas exercia algum tipo de função no templo, ou fosse para oferecer sacrifício, ou para acender o altar de incenso, ou trocar os pães, ou acender o candelabro. Eles estavam apenas 2 vezes no ano em serviço no templo. Além disso, o texto vai dizer que Zacarias estava no seu turno de serviço, responsável por acender o altar de incenso. Lembrando que quem já fez o Pentateuco sabe disso. O holocausto, né, a brasa era tirada do altar do holocausto, trazida até o santo lugar para acender o altar de incenso, e ali o sacerdote intercedia pela nação. Isso era um grande privilégio que muitos sacerdotes morreram sem nunca ter conseguido o privilégio de acender o altar de incenso. E aí, o que a cultura, né, a prática exigia? Que após o sacerdote acender o altar de incenso e oferecer a oração pelo povo, ele deveria ir para a parte externa do santuário e orar diante do povo. E aí é que acontece o grande incógnita. Diz que enquanto Zacarias estava fazendo o seu serviço, aparece o anjo, né, o anjo Gabriel, e diz assim para Zacarias: não temas. Então o anjo já chega preparando o sacerdote, e aí diz para ele: a tua oração for ouvida, tá? E aí o sacerdote, muito espantado pelo que significaria esse pronúncio do anjo, né, o prenúncio do anjo, Gabriel anuncia que ele seria o pai do precursor do Messias, daquele que viria para preparar o caminho do Messias. É muito interessante perceber que Zacarias ele faz uma pergunta: como terei certeza disso? Né? Basicamente, quando a gente chegar lá na anunciação para Maria, a gente vai ver que Maria ela também pergunta como ia acontecer. Mas tudo indica que a pergunta de Zacarias ela teria sido envolta em incredulidade, o que foi diferente no exemplo de Maria. Tá? Zacarias ele tinha demonstrado incredulidade por conta da idade e por conta também da sua esposa ser estéril. E aí ele pergunta, e aí o anjo diz para ele que ele vai ficar mudo até o momento do nascimento do menino. E aí foi esse grande problema. Por quê? Quando Zacarias sai, ele para oferecer a oração, ele estava mudo. E a sua mudez foi logo notada por todos, pois era costume, depois da queima do incenso, os sacerdotes se reunirem para pronunciar a bênção sobre o povo. Mas parece-me que o povo rapidamente entendeu que algo sobrenatural havia acontecido naquele local. E aí eles entenderam perfeitamente a impossibilidade do sacerdote de oferecer a oração e pronunciar a bênção. E é nesse sentido que a gente vai ver lá a anunciação do anjo para Maria, lá no capítulo 1, do verso 26 ao 38, do Evangelho de Lucas. Então, o anjo Gabriel agora vai aparecer a Maria, e ele chega para ela, né, e ele chama ela de agraciada entre as mulheres, ou mais bem-aventurada entre as mulheres,
Maria, a grande questão aqui é que Maria era uma jovem, tudo indica que Maria tinha um pouco mais de 16 anos, não mais do que isso. Era desposada de um jovem chamado José, e esse tipo de noivado era algo que nós não temos como mensurar, porque o aspecto cultural é muito forte aqui, porque era uma promessa solene de casamento que só poderia ser desfeita através de um pedido de divórcio, tá? Então ela era feita normalmente pelos pais. Então Maria, ela tinha ali uma responsabilidade, um compromisso firmado com o jovem, só para você entender aí a problemática de Maria aparecer grávida, estando desposada de um jovem. Diz o texto que ela turba-se, né? Ela fica meio perturbada com a aparição do anjo, mas o anjo rapidamente a acalma e a revela o motivo da sua visita e anuncia para ela de que ela seria a mãe do Salvador. Então, ali, se você ler a narrativa de Lucas, a gente não tem tempo hábil de ler todos os textos, mas diz ali que ele será filho do Altíssimo e filho de Davi, dando a ideia já das duplas naturezas de Jesus, né? Da dupla natureza de Jesus. Ele seria ao mesmo tempo filho de Deus e filho também de uma descendência real humana. Então, a dupla natureza de Jesus, tanto a natureza divina como a natureza humana. Maria pergunta, né, também como se fará isto, porque não conheço homem algum. Então, Maria, tudo indica que a sua pergunta não foi incrédula, somente uma dúvida sutil, uma dúvida inocente a respeito de como se daria isso. E aí o anjo diz que para Deus não há impossível, mas que ela seria uma concepção do Espírito Santo de Deus. E aí vem justamente o tópico do nascimento virginal de Jesus, que está na página 22. E aí vem a grande questão. O nascimento virginal, tal qual a encarnação de Jesus, a dupla natureza de Jesus, divina e humana, são incógnitas para a gente, o nascimento virginal tal qual é. E se nós não temos nenhum obstáculo para entender a divindade de Jesus e a humanidade ao mesmo tempo, a encarnação, como é que pode Deus se tornar homem, tomar a forma humana, acredito eu que não existam obstáculos para crer que Jesus nasceu de uma virgem. Tudo indica ali que houve somente uma concepção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, lembrando que o pecado ele fora contra Deus e o pecado fora cometido por um homem. A Bíblia diz que era necessário um homem morrer para pagar a penalidade do pecado. Porém, a Bíblia, ao mesmo tempo, diz que não existia um justo sequer. Então, não existia nenhum homem que poderia pagar a penalidade do pecado. Então, essa pessoa, ela deveria ser, ao mesmo tempo, homem, para se identificar conosco, mas ela também deveria ser Deus, porque somente Deus não tem pecado. Então, era necessário alguém que tivesse a dupla natureza, humana e divina. E sendo uma concepção do Espírito Santo de Deus, Jesus tinha tanto a natureza humana, porque nasceu de uma mulher, mas tinha também a natureza divina, porque foi uma concepção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E aí o anjo também anuncia para Maria de que a sua prima Isabel estava grávida, né? Aquela que for estéril. Parece-me que o anjo está querendo dar algumas comprovações para Maria de que o que ele falava era real. E aí Maria, ela não podia de maneira nenhuma, aí no finalzinho da página 32 você vai ver isso, ela não podia expor-se a uma viagem como esta, sendo desposada, né? Então ela não poderia sair sem a companhia de um membro da família. Porém, parece que o estado de espanto e de surpresa de Maria foi tão grande, que ela se propõe a viajar 4 dias até a região montanhosa da Judéia, a fim de verificar urgente e pessoalmente a gravidez de Isabel, sua prima, e compartilhar com ela as experiências similares. Percebam, tanto a anunciação e o nascimento de João Batista, o precursor de Jesus, como o nascimento de Jesus foram eventos sobrenaturais do Espírito Santo de Deus.
sendo que o nascimento de Jesus ele tem uma particularidade, porque diferente de Isabel, que era uma mulher casada, Maria ainda não havia tido nenhuma relação íntima com homem algum, ela era uma virgem. Diz ali o texto de Lucas 1, a partir do 39, que eu acidentalmente repeti aí 2 vezes no slide, vai dizer que quando Maria chega e sauda a parenta, né, diz que a criança no ventre de Isabel, que já estava com 6 meses de gestação, se estremece no ventre, e aí a Isabel, possuída pelo Espírito Santo de Deus, diz: bendita entre as mulheres, bendita, bem-aventurada és tu entre as mulheres. E aí Isabel, ela reconhece a Maria como a mãe do Messias, né? Ela fala, mãe do meu Salvador. Então existe toda uma confirmação profética ali, sobrenatural, de que Maria estava realmente grávida, não de qualquer criança, mas de uma criança totalmente especial. Nessa sequência, nós vamos ter aí o Cântico de Maria, conhecido como Magnificat de Maria, que é belíssimo, é um cântico baseado no Cântico de Ana, lá de 1 Samuel, e ali a gente vai ter algumas questões para desmistificar ou derrubar por terra o que a gente chama de mariolatria, porque ela se diz ali a mais humilde das servas do Senhor, então ela se reconhece como serva e ela reconhece Jesus como seu Senhor, tá? Então ela faz essas declarações dentro do seu cântico. E aí nessa sequência nós vamos ter aí o nascimento de João Batista e sua nomeação. É muito interessante perceber que Maria ela permanece 3 meses com Isabel, até que o menino nasce, né? O João Batista nasce. E, então, quando Maria retorna, ela já estava gestante de 3 meses e pouco de gravidez, né? De 3 meses, alguns até dizem que ela já estava quase no 6º mês de gravidez, porque ela permanece um longo período com Isabel, ajudando, assessorando ali a chegada do menino. Então, vocês imaginem aí o grande nó que deu na cabeça de José. Ela viaja de repente e ela volta gestante. Então, isso deve ter sido um grande empecilho, uma grande complicação. O nascimento de João Batista foi de interesse generalizado, primeiro porque toda a comunidade sabia que eles eram idosos e que Isabel era estéril. Então, a chegada de João foi um grande milagre e toda a comunidade festeja, né? Então, vai promover ali esse evento, que foi uma conquista de toda a comunidade. A lei estipulava que um filho menino deveria ser circuncidado ao 8º dia, e era nesse momento que esse menino recebia o nome dado pelo pai. E é nesse momento também que Zacarias fica curado da sua mudez para poder nomear o filho. E o nome João significa Deus é gracioso. Aí tem um quadrinho no finalzinho da página 33 que tem assim, heresias com relação à mariolatria, né? Então, que seria a adoração ou a divindade de Maria. Primeiro, que eles pregam a perpetuidade da virgindade de Maria, o que não acontece. Por quê? A Bíblia vai dizer que Jesus tinha irmãos. Alguns dizem que Maria teve mais 6 filhos após Jesus. É fato que José não conheceu Maria até o nascimento do Messias, mas após isso, eles com certeza concretizaram ali a união deles, o casamento deles, e após isso ela tem mais 6 filhos. Além disso, dá a Maria a liberdade, né? Ela estava livre de pecado, então seria aí a Imaculada Conceição, o que não é caso, o único homem sem pecado foi Jesus, que ela teria sido a esmagadora da cabeça da serpente. Isso aqui, para mim, é uma das maiores mentiras de Satanás, porque o único capaz de pisar a cabeça da serpente, tal qual profetizado em Gênesis 3,15, era a semente da mulher. Então, não era a própria mulher, mas a semente da mulher. Então, o descendente era alguém específico, e esse caso é Jesus. Dizer que Maria foi assunta aos céus, que ela não experimentou a morte, embora a gente não saiba como Maria morreu. Fato é que a última aparição de Maria é em Atos, ali com os apóstolos no cenáculo, né? Até saber que Jesus ressuscitou. Depois disso não se sabe mais dela, mas é óbvio que Maria tenha passado, sim, pela morte
Ainda assim, ela é objeto de adoração, porque alguns dizem que ela não viu corrupção, que não é o caso, que ela seria uma corredentora com Jesus Cristo, tudo porque ela, lá na festa do casamento, ela intercede para Jesus, e aí existe lá uma declaração clara que ela diz aos servos: fazer tudo enquanto ele mandar. Então, dando aí uma autoridade à palavra de Jesus, a palavra final era dele, tá? E não dela. Trazer Maria como a rainha do céu e como a mãe de Deus e possuidora do dom ou virtude do Espírito Santo, porque diz que vai descer sobre vós o Espírito e conceberás e darás à luz a um filho, tá? Então, lembrando que o Espírito Santo na velha aliança, ele descia ou ele possuía pessoas em diferentes situações para cumprir propósitos especiais. Na página 34, a gente vai falar aí sobre o cântico de Zacarias. Zacarias, para demonstrar a sua enorme alegria, transborda esse sentimento num cântico inspirado chamado Benedictus, então tudo em latim aí, né? E aí ele vai declarar a adoração que ele tinha pela chegada de João. E aí a Bíblia vai dizer, né, sobre a instrumentalidade de João, que significa o Senhor é gracioso. O próprio Jesus vai dizer a respeito de João, que homem nascido de mulher não houve maior do que João Batista. E quando você faz um comparativo de João Batista, do ministério profético dele, com os demais profetas, João Batista não ressuscitou nenhum morto, não abriu nenhum mar, não multiplicou nenhum alimento, e ainda assim Jesus vai dizer que homem maior do que João Batista não existiu. E aí qual foi a missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Então, na dinâmica do reino, a missão de João Batista, dentre as missões dos profetas, foi a maior, que foi preparar o caminho para o Senhor Jesus. Nesse sentido, para encerrar essa primeira parte, as mensagens pronunciadas por Isabel, Zacarias e Maria, eram uma clara confirmação das expectativas dos judeus de que um filho de Davi apareceria, literalmente, a fim de libertar seu povo dos seus inimigos e trazer grande bênção e salvação para Israel. Tem ainda na sua apostila aí a questão do noivado segundo a lei judaica, tá? Então, só para a gente lembrar, enfatizar essa questão do noivado no tempo bíblico, no tempo de Jesus. O noivado em Israel era válido como um casamento, então ele tinha o mesmo valor e o mesmo peso do casamento, tá? Nas outras tribos, o noivado poderia já haver a consumação do casamento, quer dizer, a intimidade, a relação íntima. Porém, existia uma diferença básica na tribo de Davi. O costume era diferente, porque eles aguardavam as bodas, então uma festa própria para isso. A noiva que adulterasse deveria, segundo a lei, morrer apedrejada, e se o noivo não cumprisse o costume da tribo, teria que pagar um dote aos pais da noiva e assumir a culpa, e talvez assim sofrer a penalidade. Então, só para você entender a implicação de uma jovem aparecer grávida naquele contexto e de um jovem tentar ocultar isso, que foi o caso de José. No caso do adultério por parte da moça, o rapaz até poderia perdoar-lhe e dar-lhe carta de divórcio. José, segundo a palavra, não se relacionou conjugalmente com Maria até que Jesus nascesse. Não sabemos quanto tempo José ficou gastou projetando deixar Maria. Fato é que a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, fiel e justo, e procurou agir de uma maneira que não constrangesse Maria. Isso denotava que José era um homem temente a Deus e, ao mesmo tempo, um homem de caráter, né, que amava a noiva, por isso tentou deixá-la em oculto, sem chamar atenção, tá? E aí, na página 35 da sua apostila, nós vamos ter agora os primeiros anos de Jesus Cristo. Então, o primeiro momento aí é Maria retornando da casa de Isabel e José descobrindo que ela estava grávida. Diz que naquela mesma noite José teve um sonho, e é curioso perceber, né, que José ele tem a habilidade, né,
o dom sobrenatural de ter visões, de ter sonhos, revelações através de sonhos. E o José do Antigo Testamento também tinha esse dom espiritual. Então, é uma coincidência, né? Uma feliz coincidência aí. Porque tanto agora como depois, para fugir para o Egito, José vai ter essa revelação através de um sonho. E quando é para retornar do Egito, ele novamente vai ter um sonho, quando o anjo manda ele retornar, dizendo que Herodes havia morrido, tá? Então, o anjo Professora, com aparece... licença. Oi, quem fala? Simone? É Simone. A Oi. minha apostila, página 35, tem uns escritos em cima, não sei como que estão dos demais, não está dando para Ah, tá. Eu entender. percebi que a primeira vez que eu mandei para vocês foi corrompida, não foi? Tá cheio de quadrinhos em cima, não é isso? É. Eu Tem vou, outra? eu vou mandar Tem depois. um mapa no fundo. Isso. Eu vou mandar para vocês a que eu fiz de novo. Eu não sei porque ela corrompeu, mas eu vou mandar no final da aula, eu mando para vocês a nova versão, tá? Para vocês Ótimo. acompanharem aí, tá bom? Tá, obrigada. Nada. E aí a gente vai ver que José, ele vai se submeter à vontade de Deus. Então mostra aí uma piedade. Após o sonho, José, ele vai ceder. As dúvidas de José vão ceder lugar à confiança da intervenção divina. E ele vai receber o direito de dar nome ao filho, tal como todo pai. Porque o anjo diz, né? E porás o nome de Jesus. Então, ele delega essa função a José, como era costume de todo pai. Então, José, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, ele foi o pai por excelência, né? Ele foi aquele a quem Deus confiou cumprir o seu propósito. Então, me chama muita atenção a escolha de José por parte de Deus. Deus não escolheu somente Maria, mas ele escolheu também José. Ele escolheu um casal para cumprir os seus propósitos de enviar o seu filho ao mundo. Como é que se dá o nascimento de Jesus? Como eu falei, o anjo vai dizer que ele vai ser ao mesmo tempo descendente de Davi, portanto ele vai nascer em Belém, que era uma cidadezinha da Judéia, e a gente vai ver na sequência o mapa. Na verdade, a gente vai relembrar esse mapa, tá? E ele vai ser ao mesmo tempo filho do Altíssimo, dando essa ideia da dupla natureza de Jesus. Tudo indica, né? Tudo indica não. Lucas, ele faz uma nota histórica, porque ele vai dizer que durante o reinado de Quirino, César decretou o recenseamento. Então, ele nos coloca ali no tempo e no espaço. Então, ele data essa história no tempo desse imperador específico, e ele vai dizer que todos deveriam se cadastrar na sua cidade de origem. Então, isso vai fazer com que José e Maria saiam de Nazaré e viajem até a Judéia, a região da Judéia. Lembrando que Nazaré ficava na Galileia, e eles vão ter que ir até a região de Nazaré, até a região da Judéia, onde ficava a cidade de Belém, para o recenseamento. Então, só quero que vocês lembrar aqui e pontuar isso através desse mapinha aqui. Ó, tem um mapinha parecido na apostila de vocês, na página 36, mas esse aqui está coloridinho, está mais bonitinho. Então, eu quero chamar a sua atenção para a cidade de Nazaré, ó, que fica aqui, onde eu estou aqui com o cursor girando aqui, ó, na região da Galileia, Nazaré, ao norte aí, ó. Tem aqui Cafarnaum, Caná e Nazaré. E a cidade de Belém, ela fica aqui embaixo, na região da Judéia, a 10 quilômetros de Jerusalém, tá? É a cidade onde nasce o Messias, e ela foi profetizada pelo profeta Miqueias lá atrás, né? Belém Efrata, então, de que seria o local do nascimento do Messias. A gente vai ver que, na sequência, Herodes, na tentativa de exterminar qualquer ameaça de poderio judaico, de algum descendente ao trono judaico, ele faz um decreto arbitrário, onde ele ordena a matança de meninos de 2 anos para baixo, para não correr o risco de deixar que o Messias escapasse, mas Deus ele intervém sobrenaturalmente
para libertar e poupar a vida do Messias, né? E aí eu queria mostrar para vocês a Belém da atualidade, né? Hoje nós temos lá, se você foi agraciado um dia e for a Israel, não esqueça de me convidar. E aí você vai ver lá em Belém a Igreja da Natividade, né? A Basílica da Natividade. Então tem uma parte aí, uma foto aí que é a parte externa. Aí você vai ver aqui do lado esquerdo da tela, você vai ver a entrada da Basílica. Aqui no cantinho direito, você vai ver aí a parte externa dela. E do lado de dentro, a Igreja da Natividade. É óbvio, gente, que ninguém sabe o local exato do nascimento de Jesus, né? Aonde teria sido o local da estrebaria, da manjedoura, tudo isso aqui são, assim, achados e algumas pessoas acreditam, né? Até porque muitas dessas igrejas elas foram construídas pela mãe de Constantino. Há quem diga que se Constantino não se converteu, a sua mãe se converteu, porque a maior parte das igrejas, das basílicas que existem hoje em Jerusalém foi um feito da mãe de Constantino. Eu me esqueci agora o nome dela, mas ela teria feito em cada local que ela dizia sagrado, construir uma igreja para marcar. Então, de acordo com informações de testemunhas, ela tentou construir essas igrejas para marcar esses locais. E aí acreditam-se ter sido esse o local da estrebaria, onde Jesus nasceu, e tem lá o que nós chamamos Igreja da Natividade, tá? Nossa conexão vai cair. Voltem rapidinho aí, por favor, tá, gente?